favor, primeiro livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 18. Capítulo 18, os irmãos acharam? E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios, pode ser que achemos ervas para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou e, conhecendo ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? E disse ele: Eu sou. Vai e dize ao teu senhor: Eis aqui está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. E agora dizes tu: Vai e diz ao teu Senhor: Eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde. E vindo eu a dar as novas a Acabe, e não achando ele, me mataria. Porém, eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Vou ler o final novamente. Eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Amém? Irmãos, hoje é avivamento, né? E eu ficaria ouvindo o irmão aqui sobre o Vale de Ossos Secos até 8h15 e depois só oraria para os irmãos. Que é bom a gente sempre ouvir coisas novas, mas como foi dada a oportunidade, um pouco bem desgastado mesmo, mas Deus é fiel. Essa semana teve um embate aí na saúde, mas Deus tem dado vitória. E a pregação não para também, né? E é um chamado. Irmãos, essa palavra, eu confesso que foi essa semana Deus me deu, né? Meditando em casa. Eu fico muito preocupado em pregar, porque eu sei que algumas pessoas ficam tristes. Mas eu também, quando eu ouço alguma coisa que vai contra muitas coisas que eu acredito ou faço, no começo me bate uma tristeza, mas depois eu sei que aquilo ali é Deus me chamando a uma responsabilidade, e aquilo ali traz vida, né? Porque a palavra do Senhor, quando a gente recebe a palavra de Deus, ela fica um pouco amarga, mas depois ela se torna doce, né? Porque Deus faz o que lhe apraz. E eu meditando nessa semana, irmãos, eu confesso que foi através também de um relato que eu ouvi essa semana, que me chamou muita atenção. Quando o nosso presidente estava dando uma entrevista, eu achei por acaso, né?
ele reuniu os ministros dele para tratar ali sobre os 100 dias do governo dele, acho que é 100 dias, né? E ele falou sobre o lago que tem lá em Brasília, lá na Alvorada. E ele falou que ele deixou o lago muito bem, depois que ele saiu do governo. E quando ele voltou agora, estava contaminado, não tinha peixes mais, não tinha nada. E ele pediu para o Ministério da Pesca para cuidar daquele lago, limpar novamente, depois tirar toda a contaminação do lago. Depois que tirar a contaminação, preparar alguns peixes, e não é qualquer peixe não, está ali várias espécies de peixe, e colocar de novo no Lago da Alvorada. Por quê? Porque nos momentos que ele estiver meio estressado, muita luta, muita guerra, né, muitos embates ali, ele vai para esse lago, pega a vara dele e vai pescar os peixes que estão ali. E ele falou que isso é bom também para vez em quando, né, tirar o estresse. Irmãos, eu vou ali ali no Peixinhos, como é que é o nome ali? Shopping, né, em Madureira. Hã? O quê? São Luís. Quando eu passo ali por Madureira, eu, a minha filha e minha esposa, assim, a gente vai lá naquele shopping lá e fica vendo os peixes, aquele negócio. Realmente é gostoso a gente ver. Mas eu fico preocupado quando a gente começa a valorizar mais os animais do que ser humano. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque aqui a gente vai ver a verdadeira marca de um avivamento, ou as marcas de um verdadeiro avivamento. E a gente vai ver também as marcas, as características de quem não está avivado. E a gente tem que analisar hoje, qual é a minha situação? Não é porque a Bíblia diz que julgue-se, pois, o homem a si mesmo. Quando a palavra de Deus está sendo ministrada, a gente tem que olhar para a gente, não é olhar para ninguém, olhar para a gente mesmo e ver o que está acontecendo com a gente, né? Porque se não estiver legal, a gente precisa de uma mudança, né? Eu tinha um pastor que ele morreu há um tempo atrás desse, ele falava isso, tá bom, mas precisa melhorar. E a gente tem que fazer essas análises, né? Ver como está a nossa vida. Será que eu estou orando? Será que eu estou preocupado mesmo com almas? Será que eu estou preocupado com aquele cara que está no crack, que está na perdição? Será que eu estou mesmo? Ou eu estou mais preocupado com os meus negócios, com a minha vida? Então, essa palavra veio nesse momento para mim, de muita reflexão. Porque Deus, ele levanta Elias. E por que Deus levantou Elias? O reino do norte estava uma desordem. Estava uma desordem tremenda. É lógico que depois eles vão para o cativeiro em 720 a.C. Eles vão amargar o cativeiro assírio. Mas antes disso, Deus foi dando várias oportunidades. E houve uma divisão sul e norte. Só que o norte a gente não vê um rei piedoso. A gente não vê o rei que a gente olha para ele assim e fala, esse camarada aqui foi um rei bom, ou começou mal e mudou. A gente olha assim, a gente só vê coisas, líderes ruins ali. E o Acabe aqui, no caso, foi o pior, porque ele fez uma aliança errada demais, ele fez uma aliança com Jezabel. E Jezabel, ela é lembrada lá aqui no Novo Testamento, em uma das cartas, às igrejas da Ásia. Quando Deus, ele repreende, Jesus, ele repreende duramente algumas pessoas que estavam seguindo a doutrina de Jezabel, que ensinava os seus servos, né, a se prostituírem. Porque a prostituição na época de Acabe não era aquela prostituição de um homem se relacionar com mulher, nada disso. A prostituição ali era espiritual, adorar outros deuses em vários lugares, cultos a Baal, e Baal ele era adorado como um Deus que fazia coisas extraordinárias. Entre elas, mexer mesmo na natureza, porque eles acreditavam que Baal era o Deus da tormenta, da tempestade, dos ventos, né? Então, o que aconteceu ali? Tinha já Samuel, que algumas pessoas acreditam que ele que começou a escola de profetas. Depois a gente sabe que Elias, ele tinha essa escola de profetas que passa para Eliseu. Então foi um período assim muito turbado para aquele povo ali.
Então, se o pecado está imperando, e Deus ainda tem um povo ali que clama, tem um povo que está buscando, Deus parece que ele estava na inércia, não agia, não fazia nada, deixava a coisa aí, mas chega uma hora que Deus diz basta. E quando Deus diz basta, basta mesmo. E ele levanta o profeta Elias, e a Bíblia diz que Elias vai até Acabe, e ele profetiza e diz, olha, segundo a minha palavra, não haverá chuva, não cai orvalho, nem chuva durante 3 anos e 6 meses. Ele, pela palavra, ele cerra os céus, porque Deus deu esse poder a ele. E a Bíblia diz que Deus já providenciou para Elias um escape, e diz, olha, você vai até Acabe, você vai profetizar, mas depois eu vou cuidar de você lá em Querite, porque tem um ribeiro de Querite, tem corvo, né, para cuidar de você. E a Bíblia diz que naquele período de escassez, Elias era sustentado, né, pelo corvo e também e bebia água daquele ribeiro. Só que o alimento chegava de manhã e chegava à tarde. Num período de escassez, de seca, de dificuldade, Deus está dizendo, morrer você não morre. Porque eu te sustento. Pode não vir grandes coisas, mas Deus, ele nos sustenta. E a Bíblia diz que ele está ali bebendo da água e comendo carne, né, o pão. Ele está sendo alimentado por Deus de forma sobrenatural. Deus usa, né, quem ele quer, da maneira que quer, para nos preservar em vida, até que chega o tempo da abundância, da chuva cair sobre nós. E a gente tem que ter discernimento para entender isso. Elias está bebendo a água, dali a pouco o ribeiro começa a secar. Elias vai ficar preocupado, mas Deus fala para ele, vai até Serepta ou Sarepta, porque lá eu preparei uma viúva para cuidar de você. E a Bíblia diz que Elias foi seguindo a direção de Deus e chega lá. Ele vê mesmo a viúva catando o graveto para preparar o último alimento, ele pede água. Ela, tudo bem, mas quando ele pede um pedaço de bolo, né, ela olha para ele e diz, não tem como. Porque o que eu tenho hoje, eu vou fazer o alimento, vai comer eu e o meu filho e depois a gente morre. Ela está dizendo para ele, é a última refeição. A provisão chegou aos 45 do segundo tempo. Quem gosta de jogar bola aqui, chegou na hora que aquela mulher está achando que ia morrer, né? Esse sentimento de morte às vezes pega. Mas o meu Deus manda dizer que ele é Deus de vida e ele é poderoso para acrescentar. Porque era o sentimento que estava nela. E a Bíblia diz que Elias olha para ela e diz assim, mulher, boa é a tua palavra, ou essa palavra, mas faça primeiro para mim. Porque a farinha da panela não acaba, nem o azeite da botija. Até que o Senhor mande chuva em Israel, manda chuva em Israel. Irmãos, eu vejo aqui razão aqui, não é só a fé e a razão aqui, porque tem gente que diz que a fé é racional. Não é. A fé não é racional. Essa mulher, quando eu olhei para esse texto, eu falei, Deus, essa mulher ela está dizendo que vai comer o último alimento e vai morrer. Chega alguém, libera uma palavra para ela e diz assim, olha, sirva para mim primeiro, porque a farinha da panela não acaba, nem o azeite. Ela ia morrer ou não ia? Se não acontece o milagre, sabe o que ia acontecer? É só antecipar a morte dela. A não ser que ela está usando uma hipérbole aqui, exagerando, mas só ia antecipar. A mulher vê uma possibilidade de ver o sobrenatural acontecer, acreditando na palavra do profeta. Irmãos, ela acredita. Ela faz primeiro para ele. Sabe o que é isso? Você sentar com seu filho e olhar e ver o profeta comendo, e ela olhando, e o filho olhando. Dali a pouco, vai lá agora. Quando ela chega lá na panela, tem farinha. Ela chega na botija, tem azeite. Porque a palavra de Deus não cai por terra. Credes em Deus, estareis seguros. Credes nos profetas e prosperareis. O problema todo é esse, irmãos. A gente não está acreditando na palavra de Deus, aí o avivamento não acontece. Porque o que traz o avivamento é a palavra. Aquela mulher, irmãos, porque o sobrenatural, sabia que o sobrenatural faz a gente crescer? Faz a gente crescer. Se tiver uma certa sensibilidade.
Aquela mulher, ela viu o sobrenatural. Sabe o que é você ir lá todos os dias na panela e ter farinha e o negócio não acabar? Sabendo que não tinha o suficiente para mais dias. Mas Deus multiplica de uma tal maneira que ela vê o sobrenatural. Depois ela vê o sobrenatural também na vida do filho dela. Porque quando o filho morre, o que ela diz para o profeta? Você veio até mim para expor, para jogar em rosto o meu pecado? Não. Como ela tratou bem o profeta e Deus tinha um propósito com ela, Elias foi lá e ressuscitou o filho da viúva. Oh, irmãos, o mesmo Deus que dá provisão é o Deus que ressuscita. O mesmo Deus que provê é Deus que traz vida. Avivamento é isso. Trazei vida àquilo que está morto. Elias está trazendo avivamento para a casa daquela mulher, para a vida daquela mulher. Mas chegou o tempo dele sair dali e voltar, porque Deus falou 3 anos, Elias, volte agora. Volta, se apresenta a Acabe. Mas antes disso, eu quero entrar num contexto aqui. Por que a seca veio lá em Samaria e por que o povo estava sofrendo? Por causa do pecado. Pecado engana e destrói. E depois mata totalmente. Com o pecado não se brinca. Porque aquilo que o homem semeia, ele colhe. Eles estão colhendo frutos de adoração a Zera, adoração a Baal, com os profetas de Azera e profetas de Baal. E porque um líder está sendo guiado não por Deus, mas por uma mulher que não tem nada de Deus. Ela não tem nada de Deus e ele está recebendo orientações daquela mulher, e aquela mulher está falando coisas para ele, dando orientações. Lembram da vinha de Nabote? O cara tinha tanta terra, tantas coisas, mas olhou para a vinha do homem e falou: quero vender, quero comprar a sua vinha. Eu, não, isso daqui é herança do meu pai, porque isso daqui é marca de avivamento. Quem recebeu algo de Deus não troca, não negocia, não faz nada com isso. Irmãos, a Bíblia diz que o cara falou: não posso, é herança do pai. Aí ele vai contar, não conta, mas ele fica tristinho em casa, né? No palácio dele, Jezabel vê. Fala: o que está acontecendo? Quando ele conta a história, ela pergunta: você é rei? Reina ou não reina? Irmãos, não é porque Deus me colocou numa posição privilegiada que eu posso pisar e fazer aquilo que eu quero. Não posso. Ele não respeita o homem, ela orienta ele de uma tal maneira, mente, engana, vai lá, toma posse da vinha do cara, através de engano. Deus permite, porque o juízo está às portas. E a Bíblia diz que eles pegam Nabote com testemunhas, eles mentem, o cara morre e ele toma posse da vinha. Mas quando ele está vindo para o palácio, Elias encontra. E quando Elias o encontra, profetiza para ele. Só que a profecia foi muito dura. Ele se humilha, Deus até poupa, dá uma oportunidade a ele. Mas olha o que Acabe está fazendo. Acabe está acabando com aquele reino. Deus está esquecido. Adoração a Baal em alta. Não dá para servir 2 senhores. A Bíblia diz que o negócio está tão complicado, mas tão complicado, que Jezabel e Acabe agora se viram contra Elias. Porque quem é culpado agora daquilo que estava acontecendo? Porque 3 anos sem chuva, irmãos, já imaginaram? 3 anos sem a terra receber chuva. Gado morre, gente morre de fome, comida não tem, terra seca, o negócio estava complicado. Quem é culpado? Quem profetizou. Porque ela acreditava em feitiçaria, deve ter falado assim: o cara lançou uma maldição sobre esse lugar. Né? Mas mal sabia ela que era Deus que estava agindo ali, para corrigir aquele povo. Então tem gente morrendo, a terra seca. Aí eu olho para Acabe, e Acabe chama Obadias, e diz assim: Obadias, vamos fazer o seguinte, você vai para um lado, eu vou para o outro, a gente vai procurar entre as fontes e os rios, ver se a gente acha erva para cuidar das mulas e das jumentas.
Aí eu olho para um camarada desse, irmãos, não dá para ser semelhante a Acabe, né? Além de mandar matar os profetas, culpar Elias, porque isso daqui é um grande problema quando a pessoa está passando por uma dificuldade, ou errou, ou fraquejou, ela geralmente quer colocar a culpa em alguém, entendeu? Pastor Carlos, às vezes a pessoa fracassa e a culpa é o pastor, a culpa é a irmã, a culpa, mas ele nunca faz uma análise, porque Deus fala, de que se queixa o homem? Se queixa cada um dos seus próprios pecados. Não, mas eles querem culpar alguém. Porque ele está passando humilhação e vergonha, porque a terra está seca, o povo está morrendo, está empobrecendo, porque a fome era extrema. Então o negócio está complicado. Ele, como rei, está envergonhado, não tem prosperidade, isso é triste. A minha esposa agora, eu cheguei lá da cidade, e a minha esposa contou um negócio que aconteceu, eu não vi. Que parece que o nosso presidente chegou num país, aí no lugar, aí o pessoal começou a falar coisas sobre ele, né? Difamar um monte de coisa. Eu falei, meu Deus do céu. E é complicado porque eu sou brasileiro, irmãos. E saber que o meu presidente, né? Porque queira ou não queira, ele está lá no poder. Olha a imagem do Brasil lá fora, né? E a gente fica assim, irmãos, dá vontade de colocar um cobertor na cabeça e nem botar a cara, né? Mas tem que botar, eu sou brasileiro e não desisto nunca, mas é vergonha. Ele está envergonhado, está culpando Elias. O povo está morrendo, mas ele não está com fome extrema. O que ele está preocupado? Com mulas e jumentos. Irmãos, e aí que Deus falou comigo, através de uma viagem que eu fiz agora para Barra do Piraí. Quando eu entrei dentro do ônibus, eu já vi de tudo, mas isso eu não esperava ver, mas eu vi. Estou vendo o cara lá dentro do ônibus, dali a pouco o cachorro botou a cara para fora. Eu falei, meu Deus do céu. Tomara que tenha uma focinheira ali. É focinheira, né? O nome, né? Para não morder ninguém aqui dentro do ônibus, né? Eu vou num culto lá no Recreio dos Bandeirantes, o cachorro está à vontade, está no púlpito, está andando no meio da igreja, ele está lá à vontade. Hoje eu já falei, se uma baleia ficar presa aí no mar ali, irmãos, vem gente de toda a parte do Brasil para tentar resgatar aquela baleia. E deve fazer isso mesmo. Mas, irmãos, e o ser humano? Como que o ser humano está sendo tratado? Um dia eu conversando com o Senhor, ele olhou para mim e falou assim, irmão Roberto, Roberto, que eu não era crente, né? Tem muitos anos, ele falou para mim assim, Senhor, que eu admirava, eu ficava sempre conversando com ele. Ele falou, eu prefiro hoje criar 2, 3 cachorros do que criar filhos. Eu levei um susto, né? Aí eu perguntei para ele, por quê? Ele falou, olha só. Aí ele falou um negócio com o cachorro lá, o cachorro saiu, né? Obedeceu. Tá vendo? Eu falo para o cachorro, ele obedece. Eu vou falar com o filho fica olhando para a minha cara e desobedece. Falo, não sai, ele sai. Eu faço isso. Na época eu não tinha como responder a ele, mas se fosse hoje eu falo, não, tudo bem, o cachorro te obedece, mas a coroa da criação ainda são os seus filhos. A coroa da criação ainda é o ser humano. E é o ser humano que tem que ser super valorizado. Porque Jesus, ele veio morrer por nós. E quando fala de eternidade, irmãos, eu não sei como é que vai ser isso daí com os animais. Cada um fala uma coisa eu sei, que para o homem vai ter julgamento. Então o homem tem que ser mais valorizado aí. Eu olho para Acabe com essas mulas e indo para as fontes para alimentar isso, eu vejo materialismo, irmãos. Porque quem está longe de Deus e não tem a presença de Deus não está preocupado muito com coisas espirituais. Até mesmo para chegar na igreja para adorar a Deus é meio complicado, porque a intenção é outra. É a chave do carro, é a porta aberta, irmãos, eu sei que tudo isso nós precisamos. Mas aqui, quando a gente entrar nesse lugar que é para adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor, isso é marca de avivamento. Primeiramente, depois sim, bota o que você precisa. Mas, irmãos, a gente tem que ser grato pelo que a gente já tem. Jesus, no Novo Testamento, ele fala isso, gente. Eu não posso curar no sábado, é pecado, não é lícito curar no sábado. Ah, tá, mas um animal de vocês cai no buraco no sábado, vocês vão lá e tiram, né? Tiram o animal. Mas o ser humano não pode ser curado no sábado? Aí sabe o que ele fala? Hipócritas.
Animal é mais importante que ser humano? Não. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Esse dia alguém teve a coragem de postar, e ele já falou para mim, eu não tenho amigos, não gosto de ninguém perto de mim. Muita gente, né? Graças a Deus que ele foi com a minha cara, não sei, né? Com a minha família. Mas realmente ele não gosta, ele não tem ninguém, não sei se é medo das pessoas querer pedir algumas coisas para ele. Aí ele postou no Instagram, bolo, eu nem sabia que cachorro come bolo, né? Mas tinha bolo. O cachorro todo arrumadinho, e eles cantando parabéns para o cachorro. Irmãos, o exagero, não é que o animal não deva ser cuidado, tem que ser cuidado do exagero. Hoje a gente entra nos shoppings aí, a gente tem que tomar cuidado e olhar para ver se eles estão, como é que se diz, com a focinheira, né? Porque hoje você está no shopping, ele dali a pouco tem um animal do seu lado ali. Porque hoje está assim, a valorização, e eu falo para as pessoas, se um cachorro vier para te morder, irmãos, corra dele. Se você não puder correr, não bata. Porque se você se defender, pegar um pedaço de pau e alguém filmar, pode preparar que tem um processo contra você. Então é melhor você deixar morder ou você correr do que você tentar enxotar o cachorro, porque está perigoso demais. Então hoje nós estamos vivendo um período que o ser humano perdeu valor para muita gente. Irmãos, se matam por nada. Hoje, pela manhã, a minha esposa me chama lá, que aconteceu aqui no Valqueira, aqui na Quiriri, né? Irmãos, um absurdo aquilo. Ser humano sem valor nenhum. Uma outra coisa que eu falo aqui no Rio de Janeiro, eu falo, irmãos, tem coisa que eu não entendo. Aí eles falam, mas o que é? Irmãos, pode ter certeza, morreu alguém perto da sua casa, baleado, acidente, pode ter certeza que o saco preto chega. Chega ou não chega? Eu não sei se as pessoas já têm casa guardado, preparado para esses eventos, não sei. Mas é a primeira coisa a chegar, nem um rabecão chega, é coisa de minutos. Eu falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o ser humano? Isso, e fora aqueles que passam, né, irmãos? Mais um, porque a gente está assim. Mais um, não. Um drogado, um cracudo, para Deus tem um valor tremendo. E quando a gente valoriza e sai daqui e fala, não, eu quero investir no reino, porque tem alguém lá levando comida, falando do amor de Deus, aí Deus começa a se agradar. Mas a gente que eu falo, eu não sei a condição de cada um. Aí a Bíblia diz que Acabe está preocupado com os animaizinhos dele lá, né? E realmente tem que se preocupar. Eu me lembro, em 1980, quando eu estava no mundo, ainda tinha uma música ali que chamou muito a minha atenção, Eduardo do Sec. É Eduardo Sec o nome dele? Troque seu cachorro por uma criança. Naquela época ele já estava profetizando que ia acontecer hoje. Ia acontecer hoje. Irmãos, a coisa está partindo para uma situação que a gente está ficando preocupado. Eu ando meio preocupado. Tem hora que a gente ora assim, falo, meu Deus, será que o ser humano está me tratando assim como está tratando esse cachorro aí? Ou eu estou tratando o ser humano como um cachorro desse está sendo tratado? Porque o negócio está exagerado demais. Uma vez me chamaram lá na Barra da Tijuca para orar lá no Mansões. Uma senhora que estava depressiva. E ela não estava saindo de casa, ela estava muito má mesmo. Eu falei, vamos lá, né? Porque a gente fica preocupado, né? Será se uma pessoa dessa pula do apartamento, comete suicídio, a gente fica preocupado. Aí só que me levaram num salão de beleza primeiro, parece que ela estava lá fazendo o cabelo dela, que negócio todo. Eu fui, sentei, conheci a família, fiquei sentado lá um tempo. E nada da mulher, era uma sexta-feira, ia ser retiro de carnaval da minha igreja. A minha esposa já estava me esperando, todo mundo esperando. E a mulher, nada da mulher sair, nada de terminar o cabelo, eu já estava ficando angustiado com aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, vou embora, vou deixar essa mulher aí, e alguém vai lá e ora. Irmãos, quando deu 8 horas, ela foi liberada, ela foi na frente no carro dela com os seguranças, e eu fui com o pastor atrás. Mas ninguém falou nada. Quando eu cheguei lá na casa para orar, me falaram, pastor, a gente vai orar por essa senhora, porque o gato dela morreu. Eu falei, não, isso é brincadeira.
o gato dela morreu, ela está em depressão, tá não sei o que. Eu falei, se o filho dela morrer, ela morre então, né? O gato deixou ela nesse estado, então se o filho dela morrer, acabou. Irmãos, tem umas coisas que a gente não está entendendo mais. A supervalorização dos animais e a não valorização do ser humano. Mas, em contrapartida, a gente vê um homem que está no erro, está vivendo em função sobre a inspiração de Jezabel e de demônios, de entidades pesadas. Mas, para o outro lado, a gente vê um Obadias que era mordomo. Mas a primeira informação que eu tenho de Obadias e Obadias temia ao Senhor. Aleluia. Marcas de um verdadeiro avivamento, temor ao Senhor. Se eu perdi o temor a Deus, eu não estou avivado. Eu preciso de um avivamento. Porque não tem sabedoria se não tem temor, irmãos. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. A Bíblia diz, e Obadias temia ao Senhor. Algumas características de uma pessoa avivada. Primeiro, temor. Segundo, servia ao Senhor e servia a Acabe. Marcas de um avivamento. A segunda aqui. Quem era Acabe? Um cara totalmente errado, longe de Deus. Mas tinha um mordomo que cuidava das coisas dele e prestava conta de tudo. Irmãos, então eu entendo que a marca de um verdadeiro avivamento, temor e fidelidade. Porque eu ser fiel a uma pessoa que só está me tratando bem e retribuindo segundo a minha fidelidade, tudo bem. Mas eu quero ver, ser fiel a essa pessoa não é difícil. E assim mesmo, às vezes a gente vacila, porque Deus é tão bom para a gente, né? E às vezes a gente não é fiel a Deus. Irmãos, ser fiel a uma esposa que nunca te traiu e não te trai, é fácil. Não é muito complicado. Mas ser fiel quando você está sendo maltratado, ou está lidando com pessoas completamente erradas. A gente está vivendo um tempo que nós estamos sendo incentivados, motivados a entrar pelo caminho do erro. É verdade ou não é? O contexto que nós estamos vivendo hoje é o contexto do engano. Contexto do engano. Pegar a empresa e ir lá, colocar gasolina no carro, pegar notas furadas, depois levar. Eu conheço pastor que até me chamou uma vez para fazer umas cobranças com ele, mas eu achava que era um negócio legal, não sabia de nada. E eram pessoas que eu conhecia, aí ele chegava e falava, é isso daqui que você deve? Eu falei, legal, você trabalhou para ele? Não, eu fiz um serviço para ele. Eu falei, legal. Aí passou no outro, foi passando, recebendo. Depois ele olhou para mim e falou, você não perguntou o que? Eu falei, não, você é pastor, não precisa nem perguntar, você não está na ilegalidade, né? Falou, não, todos eles aí tinham multa lá no Detran. E eu fui e cancelei a multa de todo mundo e cobrei um preço menor. Isso há anos atrás. Irmãos, como que faz uma coisa dessa? Como que a gente faz isso? Ou ele fez para aparecer, eu não sei, mas só dele comentar. É lógico que tem muitos anos, mas eu falei, hoje em dia eu olho para ele, eu lembro sempre dessa situação. Eu falo, será que o cara mudou? Será que a pessoa mudou em relação a... Então a gente tem que tomar muito cuidado, que nós estamos vivendo um contexto que a gente está vendo tanto engano, aí a gente entra pelo engano também. Não. Aqui tem um caminho para a vitória. Quem crê que levanta as mãos. Tem o caminho da bênção aqui, e eu vou mostrar ele. A terceira coisa, Obadias, que me chamou muita atenção. A Bíblia diz que ele temia o Senhor, era fiel a um rei que não tinha nada de fidelidade para com Deus, mas era obediente também. Não vou nem falar de administração aqui, porque isso daqui vai dar muito tempo, eu não vou conseguir terminar essa mensagem. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a administração. Irmãos, eu sempre aprendi o seguinte, que
100% de tudo que vinha às minhas mãos, só 10% era de Deus, né? Eu estou lendo um livro agora e pesquisando essa questão da oferta, de dinheiro. Eu já sabia que a divindade, o amor a dinheiro, tem um demônio aí chamado Mamon, que tem levado um monte de gente para o lado errado. Só que o dinheiro que chega na minha mão, tudo que chega em minhas mãos, eu sou chamado de mordomo. Todos nós aqui somos mordomos. E tudo que chega, que Deus nos dá, é para ser administrado. Por quê? Porque quando eu não administro bem as coisas de Deus, Deus pode tirar ou senão fechar a torneira. Em vez de eu receber, eu não recebo mais. Que a Bíblia diz que aquele que dá semente ao que semeia também multiplicará o fruto da vossa sementeira. Eu trabalhei numa época, ele sabe, deu um probleminha com um pastor nosso, né, muito amigo, depois ele veio a óbito, esposo da pastora disse que pastor Álvaro. Aí eu fiquei em casa e um dia me ligaram, um advogado me ligou, falou, pastor Roberto, está trabalhando com ninguém? Eu falei, não, estou em casa, tem os cultos na quarta-feira, sexta. Tem um trabalho aqui no Recreio quinta-feira e o pastor ficou sabendo de você, queria que você viesse para cá. Eu falei, estou parado mesmo, vou. Aí cheguei lá, oramos, né? Tinha lá umas 10 pessoas no culto, na quinta-feira, ele me chamou no gabinete. A gente orou, e ele falou assim para mim, pastor Roberto, você não está trabalhando para ninguém, não. Eu falei, não, na obra espiritual só estou lá dirigindo a igreja de Bangu. Ele falou, você quer ficar comigo aqui? Não, vou te ajudar. Vamos ali no gabinete. Entrei no gabinete, ele falou assim para mim, irmãos, Deus está aqui. 40% de tudo que entrar na quinta-feira aqui é seu. Eu falei, pastor, eu estou te pedindo alguma coisa? Não, eu vou trabalhar, aquilo que o senhor achar na hora, está tudo certo. Tem a minha passagem de Sulacap até o Recreio, está tudo bem. Eu quero ver almas. Ele falou, não, 40%. Eu falei, amém. Irmãos, toda quinta-feira eu subi um monte lá do Viegas. Subi um monte do Viegas, ficava lá até 3 horas da tarde, descia, tomava um banho e ia lá pro Recreio. Quando eu acordei, que eu acordei mesmo, né? Acordei porque eu não sabia que Deus ia fazer o que Ele fez. Irmãos, era jogador de futebol, jogadores iam muitos. Magno Alves, a família do Luxemburgo, a família do Adriano, o Imperador, mas quando eu olhei assim, tinha mais de 100 pessoas no culto, numa quinta-feira. Só que na primeira semana ele me deu R$40, na segunda já foi aumentando, na terceira, um mês depois eu já estava tirando lá R$200, R$300. Irmãos, quando a oferta no culto caiu R$5.000, eu olhei para a cara dele assim, falei, e agora? Ele teve que pegar 40% e me dar. Aí começou o problema. Irmãos, era um tal de gente chegar assim e falar assim para mim assim, pastor, Deus tocou no meu coração. Quando eu ia pegar assim, tinha R$3.000, R$4.000. Eu só vivia aqui, antes disso, só vivia aqui na Sulacap. Quando a coisa começou a ficar boa, isso aconteceu, eu mudei lá para a Barra. Shopping da Barra, direto. Eu comprava sapato, eu até vi o seu sapato aí hoje, né? Eu até cresci o olho nele, porque ele combina com essa calça aqui. Eu falei, esse pastor tem que me dar esse sapato de presente. Desde a hora que eu cheguei, eu estou olhando para esse sapato, falei, esse sapato combina com esse terno. Ele tem que ser muito crente para tirar do pé e me dar. Oh, Jesus. Está bonito também, varão. Aí o que acontece, irmãos? Eu comecei a frequentar a Barra Shopping. Agora, pensa bem, eu morando aqui perto da Nogueira de Saí, eu tenho cacife para a Barra Shopping. Meu dinheiro estava caindo. Irmãos, eu chegava lá, olhava lá naquela loja que só entrava Silas Malafaia, aquele pessoal todo olhava assim esse sapato aqui. R$600, não pode ser. Chegava, dali a pouco começava a comprar terno de R$800, R$700. Quem lembra do J7 aqui? Alguém lembra? Os mais antigos? Lançamento 2012, 2011. Sabe o que eu fiz? Fui lá e comprei 2. Aí, J7, alguém lembra do J7? O rapaz ali lembra. Irmão, tirava onda. Minha filha, de vez em quando a gente esquecia, ela ficava brincando com o celular assim, que ela era criança, né? Bebê ainda. Estragava, a gente ia lá, pegava outro. Irmãos, tirava onda. Fui conhecendo empresários e mais empresários, né? Aí chegou um dia, não administra, o que Deus faz? Fecha. O que o irmão falou aqui, irmãos?
Primeiro os ossos, né? Primeiro Deus tem que nos estruturar, para depois vir aquilo que Ele tem para nos dar. E sem estrutura espiritual não tem grandes coisas para a gente. Porque senão a gente se perde. Tem gente que nem igreja vem mais. Graças a Deus que não me levou para o mundo. Irmãos, mas o negócio foi complicado. Se Deus não fecha, poderia me complicar. Deus é tão bom que tem hora que Ele segura para não perder a gente. Mordomia. Quem crê que Deus tem muita coisa para dar para a gente esse ano aqui, levanta as mãos. Quem crê que Deus Ele tem muita coisa para a gente. Cuidado com aquilo que Deus colocar em suas mãos. Administre bem isso. Ele era um bom administrador, ele temia, ele era fiel, e ele era também obediente. Porque quando Acabe diz, ó, a gente vai separar, você vai para o norte, eu vou para o sul, o que ele está dizendo para Obadias? Vamos ver se a gente acha capim ou ervas para dar para os animais. Mesmo ele não, de repente, não concordando muito com aquilo, ele foi. Obediência. Porque ele estava debaixo de uma liderança. E outra coisa, a obediência não é cega, mas nesse caso, irmãos, não ia prejudicar Obadias em nada. Quinta marca de um avivamento, coragem. Irmãos, eu costumo dizer que quando a pessoa perde a coragem e o medo domina ela, medo dominar. Não é aquele medo que protege, não, porque tem medo que é bom, tá? Protege a gente. Porque tem hora que não é coragem, não, é irracionalidade. Mas o que temos que tomar cuidado é com aquele medo que prende a gente, não deixa a gente viver. É o que está acontecendo hoje. O que a gente tem ouvido aí, que a gente tem presenciado de mães dizendo, meu filho não vai para a escola, a minha filha também não vai para a escola, por causa das ameaças. E essa cultura do medo, e já desde 2020, a gente sabe que o diabo, ele sabe como tentar tirar o crente da igreja, está entendendo? Ele sabe, através do medo. Uma pastora me ligou esse dia e falou, pastor, o que eu faço? Está pegando fogo aqui. Eu falei para a pastora, para mim não tem problema, mas a senhora seja racional. O negócio está perigoso. Tem gente que mora em lugar de risco onde está tendo confronto. Passe o culto domingo para meio-dia, para 11 horas da manhã, 10 horas. Mas está muito quente, falei, muito melhor, gasta dinheiro com ar-condicionado, dá seu jeito aí, mas não coloque o povo em risco. Ela aceitou, ficou 2 meses, enquanto estava em confronto lá, ela ficou 2 meses com o culto 10 horas da manhã. Isso é racional. Mas tem situações aí que estão complicadas demais. Eles estão colocando Obadias. Obadias, ele é corajoso. Quem que Jezabel e Acabe estavam matando? Os profetas. Estavam morrendo profetas ou não? Você vai e começa a proteger profetas. Você pega de 50 em 50 e coloca numa cova, em 2 covas. Se Jezabel e Acabe descobrem, o que acontece com Obadias? Morte. Irmãos, uma das marcas do avivamento é coragem. É ousadia. Aqui é lugar perigoso demais. Tem gente que acha que aqui não tem perigo. Não tem. Paulo disse que nós somos entregues à morte todos os dias. Todo dia tem diabo atrás de você. Todo dia estão querendo pegar você. Só não pega porque ainda tem um Deus que protege. E quando a bala vem na sua direção, o anjo faz assim, não chegou a hora dele. Quem crê que o Deus que livra está aqui, não adianta. Irmãos, coragem. Um pastor me liga na pandemia, pastor, dá para o senhor ir lá na casa da minha irmã? Eu falei, dá. Por quê? Orar por ela? Eu falei, vou, você está longe, né? Não, eu não vou não, você vai? Ele dizendo, eu não vou, eu falei, é Covid. Esse é o pastor amoroso demais.
Só deduzi, mas não sabia quem era. Eu falei, vou lá orar. Cheguei na casa, fui orar, pressão alta, diabetes, grupo de risco. Aí as pessoas falam para mim, mas você não tem medo? Você é do grupo de risco? Eu falei, eu sou do grupo de risco desde quando eu nasci. Eu falei, como isso? Sou preto, cara. Todo preto é arriscado. Não tem como não rir. Que eu já vi arma na minha direção nesse Rio de Janeiro, brincadeira, de terno e gravata. E se eu não tivesse, se eu tivesse de boné, então, aí o negócio complicaria mais. Irmãos, aí eu cheguei lá, fui orar, Deus falou assim para mim, diga para essa menina que ela não está com Covid. Quando eu falei isso, ela começou a gritar. Aí a mãe dela, que era espírita, olha só, a mãe dela espírita, chegou e falou, pastor, não adianta, todo mundo fala isso para ela. Ela anda com 2 termômetros, um de um lado, outro do outro. Ela já tentou pular lá do 3º andar 2 vezes, que ela acha que está com Covid. Como ela tem dinheiro, todo dia ela vai fazer teste. E os médicos já não aguentam mais, tem que falar para ela que ela não está. Eu olhei para ela e falei, filha, eu vou ficar 5 dias aqui correndo o risco com vocês. 5 não, 7 semanas. Mas antes disso falaram para mim, não dá para o senhor ir lá na casa do meu pai, que eles estavam separados. Falei, dá. Aí a filha dela, a neta do senhor, foi comigo. Quando eu cheguei, eu falei, homem, não sei o que está acontecendo. Que abriram a porta para eu entrar, eu fiquei olhando para a neta assim, né? Pensei que ela ia entrar, eu falei, você não vai entrar. Não, pastor, eu vou ficar aqui fora. Eu falei, você vai ficar aí fora? Eu falei, eu vou, não, pode ir lá. Eu falei, já sei, o homem está com a Covid. Aí eu entrei, eu e a Covid. Ô Jesus, só avisei a minha esposa, qualquer coisa aí entra no ivermectina, dá o seu jeito aí, porque eu vou orar. Orei, aí me contaram, ele estava com 25% dos pulmões tomados, sem respiração, sem nada. 2 semanas depois ele estava na praça se prostituindo novamente, foi curado. E continuei na casa. No último dia ela desceu com a imagem do diabo, quebrou a imagem, aceitou Jesus. Está crente até hoje, mas o medo ia impedir. Eu não sou melhor do que ninguém, irmãos, mas hoje todo mundo descobriu máscara. Resolveu o quê? Eu ia lá na Barra da Tijuca, em alguns lugares, eu fiquei 2 meses sem visitar, né? Mas eu chegava em determinados lugares e as pessoas pegavam a chave. Alguém viu isso? No elevador, não botava o dedo não, botava a chave. Com medo de se contaminar. Irmãos, eu vi, tem um amigo meu que pegou Covid, quase morreu, o Carlinhos, sabe quem é? Pastor Carlos. Ele não usava uma máscara, ele usava 2. Eu encontrei uma pessoa na rua que ela estava com as máscaras, aquele negócio branco. Eu nem sei o nome daquilo. E com 2, como é que fala o nome daquilo? Jogando na frente dele. Eu falei, Jesus, e eu fui atrás dele, né? Eu e o outro rindo atrás dele. Eu falei, meu Deus do céu. A maioria está aí hoje. Aí. Quem pegou Covid aqui? Levanta as mãos. Deixa eu ver, quem pegou? Não, tem gente falando que não pegou porque não fez teste. Porque tem gente que nem sintoma dava. Tem gente que era assintomático, meu irmão. Pegava Covid, mas nem sabia que estava. Irmãos, mas essa cultura do medo continua. Mas Obadias, ele teria que ter medo. Porque proteger os profetas naquele tempo era perigoso. Mas ele falou, uma geração vai ser poupada. Acabe não mata, Jezabel não mata. Acabe está preocupado com animais, ele está preocupado com os profetas. Aleluia. Oh, ele está preocupado com quem Deus usa. Oh, irmãos, tem muita gente focando em lugares errados. O outro está lá atrás das jumentas. Eu vou falar. Não tenho problemas. Irmãos, eu já estou resolvido em relação a isso. Porque tem palavras que Deus me dá que parece que eu estou legislando causa própria. Não, eu quero ver a igreja avivada. Irmãos, tem uma menina agora que está indo para a Europa ou Reino Unido? Não, é a mesma coisa? Não é? Acho que é Inglaterra. Não. É tudo a mesma coisa? Aí ela pegou e falou para mim assim, pastor, olha para mim que eu estou indo com a minha filha. Eu falei, que isso? Sabe aonde essa menina trabalhava? Eu vi, era mais ou menos dali até aqui assim, era uma sala. Não menor um pouco, mas só que quando chovia entrava água.
Ela vinha toda segunda-feira para o trabalho de libertação, era botar a mão nela, o demônio se manifestar. Irmãos, eu perdi a conta, quantas vezes eu falo, sua vida está amarrada porque tem um demônio. Depois ela me contou, ela falou, pastor, quando eu chegava nos bailes, nas festas, eu olhava assim e falava assim, eu quero aquele cara ali, e ela ficava possuída, mas ela foi liberta. Irmãos, aquela menina, eu fico bobo de ver. Ela pegou e chegou para mim e falou assim, pastor, você viu o celular daquela, eu esqueci o nome dela agora, você viu o celular dela? Eu falei, não vi não, porque eu não fico reparando essas coisas. Ela falou, me deu até pena do celular dela, mas está ruim demais. Eu te dei um celular de presente, no final do ano eu vou dar um celular para ela. Ela fica reparando os outros. É uma loucura. De vez em quando ela fala assim, vou abençoar fulano. Eu falei, não, faça isso mesmo. Irmãos, de vez em quando ela me liga e fala, pastor, 32 mil reais para pagar até segunda-feira. O senhor vai orar para mim? Eu falei, não vou não. O senhor não vai orar? Eu falei, para quê? Para que eu vou orar por você? Eu só vou liberar uma palavra. Segunda-feira está tudo pago. Ela falou, por que o senhor está fazendo isso? Porque você é dizimista fiel. E você abençoa vidas. Os céus se abrem diante de você. Glória a Deus. Tem coisas que não precisa oração. Levanta as mãos, eu vou profetizar. A bênção alcança a crente. Oh, aleluias. Deus, ele vai te abençoar se você entender. Protegendo o profeta. Mas ele só protegeu? Ou ele dava pão e água? Irmãos, não estou legislando causa própria, não. É avivamento, não é avivamento? Irmãos, ele dava pão e água. Mas como que você dá pão e água em época de escassez? Hã? Como que você dá? Como que você consegue sustentar 100 profetas se a terra está seca? Tem um mistério aí, né? Quem dá a semente? Quem dá a semente ao que semeia? Deus. E ele também multiplicará o fruto da vossa. Se a gente não entender isso, eu não vou ter vida avivada no meu negócio, não vou ter mesmo. Se eu entender. Esse dia ela chegou para mim e falou assim, pastor, eu vou revelar um negócio para você que só o meu marido sabe. Até o marido dela, eu olho para ela assim e falei, você não fica triste comigo não? Ela falou, não. Eu acho que até o seu marido foi por causa de você semear, sabia? Porque ele é bonito demais para você. O cara dos olhos verdes, mas um gato mesmo. Sabe, pensa num cara bonito. De vez em quando eu fico olhando para ele, olhando para ela, falei, meu Deus do céu, essa mulher é abençoada até. Mas irmão, parece que é Deus que quer abençoar, e o cara é doido por ela. Eu fico até preocupado quando ela me leva para fazer os lanches, né? Eu torço para ele chegar logo, mas ele já também é tranquilo. Eu vou terminar, porque o pastor me deu até 20 alguma coisa, já estou passando. Eu preciso chegar no finalzinho. Aí a Bíblia diz que o Obadias, ele dá pão e água. Além dele proteger, ele também alimenta. Irmãos, eu sei. Tem essa pastora Vilma, o pastor Carlinhos. Lá na Cidade de Deus, quando eu fui lá trabalhar lá, você conheceu o pastor João, não, né? Lá do Rio das Pedras, que morreu, não, né? Você não conheceu. Quando ele foi lá para a Cidade de Deus, aconteceu um negócio interessante lá, irmãos. Ele começou a trabalhar, Deus começou a salvar almas. Aí quando chegou no aniversário dele, o tesoureiro chamou a igreja e fez um ministério e fizeram uma reunião. E nessa reunião que eles fizeram, falaram assim, pastor João não tem carro. Uma igreja na Cidade de Deus, sabe o que eles fizeram? Foram lá na concessionária, num acordo, compraram um carro e deram para o pastor. Irmãos, em menos de um ano você tem que ver como que aquela igreja mudou. Mas o homem prosperou de uma tal maneira porque as ovelhas lá cuidavam do pastor. Porque o pastor sofre, irmãos. Às vezes quando a gente está dormindo, está lá o pastor chorando. Tem problema que o pastor nem fala, porque o pastor é um pai. Um filho está com problema, às vezes o pastor não demonstra aqui no altar, porque às vezes ele não quer que a igreja perceba. Mas lá na casa dele, só Deus sabe.
Porque é uma unção sobre a vida do pastor, para cuidar de almas e chorar. Sabe o que a gente está fazendo com os nossos pastores? Criticando. É lógico que eu não posso generalizar, porque tem gente que tem consciência. Gideão, você defendia ou não defendia a pastora Ladir? Aí. Aí. Olha lá, a gente vê no semblante dele. Está certo ou não está? E a gente percebe. É isso que Deus quer. Irmãos, é amar ser humano, ainda mais um pastor. É fazer de tudo para não arrumar problema para ele. Porque ele está lá na madrugada orando, e tem gente ingrata, que fala, que malha. Eu brinquei aqui, pastor, estou feliz pelo seu sapato. Mas se você quiser me dar... Amém, vaso. Vou parar de brincar, porque senão ele vai levar a sério. Porque a Bíblia fala que o coração está cheio. Vou parar de brincar. Irmãos, então é isso, o camarada está cuidando. Olha só, ele é temente, ele é fiel, ele é obediente, ele protege os profetas, ele é corajoso. Ele está cuidando daqueles profetas. Irmãos, quando Acabe pede para ele, e ele vai, o que ele estava buscando mesmo? Ervas para os cavalos. Não é isso? Carlinhos, pastor Carlos, o senhor convocou o povo a estar aqui hoje, né? Eu não sei o que eles vieram buscar. De repente, irmãos, vieram atrás de erva, e Deus vai apresentar Elias para eles. Ele estava buscando Elias, ou Elias encontrou Obadias? Ou ele foi encontrado por Elias? Eu gosto muito disso. Quem era o homem mais procurado naquele período? E quem foi encontrado? Obadias. Elias encontrou. Por que ele não foi lá onde estava Acabe? Primeiro ele passou por Obadias. Porque Deus está falando, aquele que teme, aquele que é corajoso, aquele que é fiel, aquele que é obediente, a bênção, ele não corre atrás da bênção, mas a bênção alcança, ele encontra. Levanta as mãos que eu vou profetizar, a bênção vai te alcançar. O homem mais procurado era quem? Elias. Elias o alcançou. Irmãos, eu gosto muito disso quando a coisa vem até a gente. Que a gente vai fazer um negócio, dali a pouco acontece completamente. Eu falo isso que eu sou surpreendido às vezes. Eu vou pregar em algumas igrejas tão simples, dali a pouco eles preparam coisas assim, eu fico, Deus do céu, não esperava vir aqui só pregar a palavra e ver o povo. Deus falou, não, você veio pregar e eu vou fazer além. Mas não é sempre, mas vez quando Deus faz. Agora, Obadias, quando Elias encontra, então ele está dizendo que Elias, ele na verdade foi alcançado pelo maior profeta daquele momento e aquele que tinha a chave. Primeiro ele fechou, agora chegou a hora de abrir. Irmãos, sabe quem tem a chave? Ele fecha, ele abre também, ninguém? Interessante que eu estou falando isso, eu estou vendo chave aqui hoje. Deus vai abrir Irmãos, é muito bom ser alcançado. Você está pensando que foi você que encontrou Deus? Foi não, ele que te achou. Você está pensando que você que amou ele primeiro? Não, foi ele que te amou primeiro. Até mesmo quando Adão e Eva pecaram, eles ficaram com vergonha, mas Deus voltou lá para falar com eles. Eles foram alcançados pela graça novamente. Irmãos, então ele tem a bênção, só que a bênção olha para ele, o Elias olha para ele e diz assim, você vai ser o intermediador entre eu e Acabe, porque chegou a hora de eu me apresentar a Acabe. Olha a fala desse homem. Eu vou terminar aqui. Eu pequei contra Deus? Eu pequei contra Deus? Eu pequei? Irmãos, aqui é uma pergunta quase que retórica, porque ele sabe que ele não tinha pecado. Ele tinha consciência disso. Mas ele está mostrando para a gente o quê? Que o pecado pode gerar morte.
para que eu morra. Por quê? Porque quem é o homem mais procurado? É Elias. E ele está dizendo, olha o pensamento dele, eu vou avisar Acabe que você está aqui. E quando eu for avisar, ele ainda explica, olha, não tem lugares que Acabe não chega e faz o povo juramentar que não te achou. E tinha gente que até morria dizendo que não te achou, ele não acreditava. Sabe aquele negócio que acontece muito em comunidade, quando eles pegam algumas pessoas e falam assim, você parece policial. E o cara faz de tudo, explica, fala, não sou policial. Eu teve um amigo meu que quase morreu, por causa disso, foi levado mesmo para a morte. Se não fosse Deus agir, ele ia morrer, porque os caras acharam que ele era policial. O que Acabe estava fazendo, ele falou assim, vai que eu falo para Acabe que você está aqui, e Acabe vem te procurar e não te acha, a minha vida acaba. Mas sabe o que ele falou que poderia acontecer com Elias? Essa é a marca de um verdadeiro avivamento, mais uma, e para mim uma das mais importantes. E se o Espírito do Senhor te toma, e te leva para outros lugares, e Acabe chega aqui e não te acha. Sabe o que o Obadias está dizendo para mim e para você? Eu sou mordomo, cuidei de profetas, sou fiel, cuido das coisas do reino, das coisas de Deus, mas eu creio no sobrenatural. Sabe o que ele está dizendo? Aquilo que aos olhos humanos é irracional. Sabe o que ele está dizendo para Elias? Elias, eu acredito, e ele está já profetizando o que vai acontecer no futuro, porque Elias vai ser transladado ou não vai? Olha o que ele diz, vai que o Senhor te pega e desaparece com você daqui. Ô irmãos, para estar nesse lugar tem que crer no sobrenatural. Se está aqui não acreditar que Deus cura câncer, está no lugar errado. Aqui não é qualquer lugar não, aqui é a igreja do Deus vivo, baluarte da verdade, aqui não tem mentira. O Deus que está aqui faz coisas sobrenaturais. Tem gente dizendo, Deus não faz isso. Falei, não faz da sua vida. Não faz com você. Não me inclua nisso. Não sou merecedor, mas eu vejo a glória de Deus. Eu estava no Garden nesse dia, nem sabia. Estou lá, quando terminou a pregação, a mulher veio, uma irmã, me abraçou, falou, pastor, eu teria que ter coragem de contar o testemunho, mas eu não tive coragem ainda. Eu falei, por quê? Eu tomei remédio há quase um ano, tomo remédio há quase um ano, eu tomava. Ela me abraçou, tomava remédio há quase um ano, eu vim nessa igreja tem mais ou menos uns 15 dias. Eu estava atrás da coluna, o Senhor mandou me chamar, só para orar. Que Deus ia fazer uma obra na minha vida. Quando acabou a oração, eu fui embora para casa, eu não tomo mais remédio, a minha perna estava apodrecendo. Ela voltou ao normal, eu estou curada. Aqui Deus vai curar cego. Aqui Deus vai levantar paralítico. Aqui Deus vai fazer o sobrenatural no seu ministério, na sua vida. Quando você orar, creia que o sobrenatural, sabe o que ele está dizendo? O Deus que tu serve e tem comunhão com Ele, Ele pode te tirar daqui e te levar para outro lugar. Mas não é arrebatamento de espírito, não é aquilo que Paulo disse. Porque nem Paulo sabia, ele falou o quê? Conheço um homem que no corpo ou fora dele foi arrebatado até o paraíso de Deus e ouviu coisas inefáveis que a homens não é lícito contar. E por causa da excelência da revelação, a excelência da revelação. Coisas excelentes Deus tem a fazer. Agora eu termino. Então, o que eu preciso para ter uma vida avivada? Primeiro, temor. Segundo, tratar bem aquilo que vier às minhas mãos, irmãos, porque ficar jogando bens que Deus nos dá fora não é válido. Uma hora Ele pode fechar a torneira. Uma outra coisa, quem tem avivamento, irmãos, quem está com a vida avivada está priorizando mais as coisas espirituais, não é? Não é a salvação dos homens, não é a nossa salvação, não é ser usado por Deus, não é querer ver a glória de Deus. Irmãos, ficar buscando o que o mundo busca. Eu vejo crentes desesperados. Eu vou falar um negócio aqui, não fiquem tristes comigo não, estou terminando, 2 minutinhos. Não fiquem tristes comigo.
Mas os especialistas dizem, apesar que a gente crê no sobrenatural, que você chegou até os 50 anos, você não ficou rico, desista. Até os 50, você não ficou rico, desista. Mas nós temos uma vantagem aqui, então por isso que eu fico tranquilo, eu ando em paz, já estou com 57, irmãos. Mas aqui eu ando em paz, porque o meu Deus ainda tem fábrica de azeite dentro da casa da viúva. Aí eu creio no sobrenatural, isso eu creio. Aí o que acontece? Elias olha para ele e diz o quê? Obadias, pode ir, porque hoje mesmo eu vou me apresentar a Acabe. A última marca, crer na palavra de um profeta inspirado por Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Credes em Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Aqui na Malé. É Malezinha ali o mercado ali. Qual o nome daquele mercado? Esqueci o nome do mercado. Eu estava com a minha filha. Fui comprar pouca coisa. Aí quando eu saí do mercado, eu encontrei um jovem chamado Wagner. Pensa no profeta doidinho. Mas doido. Ele é doido. Tem água aí, por favor? Ele é doido, mas doido. Irmãos, mas é um amor de pessoas. Não tem como você ficar com raiva daquele camarada. Porque só de olhar para ele você já ama. Que é criança. Agora está pior porque ele está com a boca torta. Não sei se você sabe, ele sofreu um derrame, uma AVC. Aí está mais engraçado ainda. Irmãos, eu estou saindo do mercado, pensando na minha situação, essa era mais ou menos o mês de outubro. Aí eu parei, o Wagner viu eu com a minha filha, me parou e falou: ô pastor Roberto, tudo bem? Começamos a conversar e eu sempre dou conselhos para ele, né? Falei: Wagner, você é muito usado, o pessoal fala de você, toma cuidado com a sua vida. O Carlinhos não conhece não, Wagner? Tem que trazer ele aqui, né? Ele é muito usado. Aí conversamos ali uns 15 minutos, dali a pouco eu despedi do Wagner, falei: Wagner, estou indo embora para casa. Aí eu fui, dali a pouco ele vira: pastor Roberto, vem cá. Aí eu fui: olha, quando você despediu de mim, Deus falou comigo. Eu falei: lá vem coisa, porque ele entrega mesmo, no meio da rua onde ele, é um mistério. Um homem, antes de findar o ano, ele vai chegar com um envelope e vai te dar 5 mil reais. Deu vontade de rir, eu não ganhava de oferta nem R$1.000. Era raro eu ganhar R$1.000. Eu falei: amém, Wagner. Você está falando, eu acredito. Fui para casa. Tempo passou, sabe aquelas profecias que você crê, mas até esquece? Quando foi no mês de dezembro, eu estou lá na cidade, orando por um rapaz, simples. E ele com o negócio dele lá, eu orando, dali a pouco ele me chama: pastor, depois que você orou, eu estava aqui, você está esperando o café aí, que ele mandou comprar o café, dar um lanche para eu vir embora, né? Deus tocou algo no meu coração. Eu falei: é mesmo? Aí ele mexendo assim na calculadora, mexendo, isso no mês de dezembro, começo do mês. Aí ele falou: vem cá. Aí eu cheguei perto dele e falou: Deus mandou fazer isso com você. Quando eu vi o 5 e um monte de zero, eu falei: como é que é? Cara, nunca me deu uma quantia dessa. Deus mandou te dar 5 mil reais esse ano. Irmãos, no dia 24 de dezembro eu fui lá, tinha churrasco, tinha tudo. Irmãos, na hora que o dinheiro veio, me deu uma crise, vou infartar. Eu não sabia onde botava o dinheiro. Eu falei: eu vou pegar um Uber, eu vou de táxi. Ele falou: rapaz, fique sossegado, eu vou te ensinar. Aí ele fez um cinturão lá, amarrou o dinheiro, colocou. Quando eu cheguei em casa, meu irmão, eu falei: meu Deus do céu, que a minha esposa viu aquilo. Eu falei: ainda há profetas em Israel. Irmãos, o problema da gente é não crer nas Escrituras. 3 nações cercaram o povo de Deus e Jeosafá foi orar. Aí sabe o que aconteceu? Levantou Jaziel e profetizou: não tenhas medo dessa grande multidão, porque nessa peleja não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Estai em pé e vede o grande livramento do Senhor que hoje Ele fará.
Ele toma aquela palavra, se coloca de pé e depois ele diz: credes em Deus, estareis seguros, credes nos seus profetas e prosperarei. Sinal de uma vida avivada, não duvida da palavra e do sobrenatural, porque aqui é lugar de sobrenatural. Se coloca de pé que eu quero orar por você. Aleluia. Se eu quero avivamento, eu tenho que entrar por esse caminho aí. Primeiro, temor. Temor. Eu esqueci o nome dele, nem vou dizer também que não é lista. Ele ganhou aqui no Rio de Janeiro um ano como o melhor pregador do estado do Rio de Janeiro. Ninguém me contou não, que eu fui no trabalho que ele estava e Deus usou ele de uma tal maneira que eu fiquei assustado. E tudo que ele falou em relação à minha vida aconteceu. E eram coisas tremendas. E na época, eu falei: Jesus, até avião, esses negócios todos. Hoje, quando eu ando assim, eu fico: meu Deus do céu, não é que o rapaz profetizou isso? Falou: homem, você não vai trabalhar para ninguém, você vai, Deus vai te levar de um lado para o outro, Ele vai te vestir, vai te calçar, vai fazer tudo. Eu acreditei. Fui chamado de maluco, de um monte de coisa, mas não estou nem aí. Um amigo que eu estava cuidando dele, hoje ele está aí, né? Está no mundo. Ele começou a andar com esse pregador, e andava mesmo. Aí, chegou para mim e falou: pastor Roberto, Deus usa vocês, mas que nem ele eu nunca vi, não. Eu falei: eu sei, eu conheço o cara, ele pregando, ele pregava uma hora e meia, ninguém saía do lugar, mas era um negócio. Nas revelações você ficava assustado com as profundidades. Sabe o que acontece? Foi pregar lá em Niterói. E esse garoto foi com ele. Eu e a minha esposa correndo o risco que queriam matar esse garoto, e ninguém andava com ele. A gente andava, cuidamos dele, e começou a andar com esse rapaz. Ele me contou. Hoje ele está desviado. Quando terminou o culto em Niterói, que mais de não sei quantas pessoas foram batizadas, eles vieram. Quando chegou no meio do caminho, ele olhou para esse jovem e falou: Deus me usa, né, varão? Ele falou: Deus usa muito. Muito. É verdade, Deus me usa. Mas agora você vai ver quem me usa daqui para frente. Tirou o paletó, tirou a gravata e parou na Vila Mimosa, depois de um culto. Aí eu lhe pergunto: para a pessoa que vê Deus batizar 20 pessoas com o Espírito Santo, entrega a revelação do jeito que entregava, pregava, e depois de um culto ir para a Vila Mimosa, você vai dizer que um camarada desse tem temor a Deus? Então vamos tomar cuidado. Primeira marca de um avivamento é temor. Perdeu o temor, irmãos, não tem avivamento. Não tem. Não tem avivamento. E uma das orações é: Deus, que o temor não saia da sua casa. Tá? Que o temor não saia da casa. O temor não saia da minha vida nem da sua vida. Porque o que está preparado para essa geração são coisas extraordinárias. Eu falo coisas, tem gente que fala assim: pastor, você é maluco. Eu falo: maluco não, eu ainda vou ver gente flutuando dentro da igreja. E não é demônios não, o Espírito Santo faz. A gente ainda vai ver perna crescendo ainda. Gente que sem o olho, e o olho saindo para fora, Deus colocando o olho, o globo ocular, né, nascendo. A gente vai ver o sobrenatural. Mas para isso a gente tem que nos preocupar com o quê? Com um gado? Com um cachorro? Com um gato? Só na medida correta, irmãos. Tem que cuidar dos animais. Mas ser humano ainda é mais importante. Senão não dá. Irmãos, a gente quer prosperidade, mas não quer olhar para a casa de Deus. Não quer cuidar de vidas aqui dentro. Não quer ajudar. Irmãos, é natural. Eu falei que o Obadias fez tudo aquilo. Você tem coragem de pregar isso? Eu não tenho, mas eu tenho um monte de pregadores pregando. E lá na minha igreja foi uma lá e pregou. Eu não tenho coragem. Mas tem gente corajosa que lê obras seculares e dizem que esse Obadias é o mesmo da mulher a viúva do azeite. Eu não duvido não, irmãos. Porque ela estava endividada, os 2 filhos seriam levados cativos, ela vai até o profeta e disse: olha, o teu servo, o meu marido,
servia e temia ao Senhor. E tem muita gente defendendo que é Obadias. Eu creio que é ele mesmo, que ele deixou lá pelo menos um pouquinho de azeite e ainda sobrou para ela lá, para o sobrenatural acontecer. Você crê que você está no lugar de sobrenatural? Quem crê que vai acontecer o sobrenatural aqui? A última aqui, eu tenho que falar, porque isso faz parte de avivamento. Tem um garoto lá na igreja, eu falo, crente é meio doido, irmãos. Mas não é loucura, não é loucura, porque é fé. Ele pegou e falou para o nosso pastor, se eu passar, o primeiro salário meu vai ser todo da igreja, ele é militar. Marinho, o aeronáutico, uma dessas duas aí, músico também. Foi lá fazer a prova, estava tudo certo, foi reprovado. Irmão, se eu fui reprovado, acabou, né? Sabe o que ele fez? Não tenho salário, não fui selecionado, mas vou pegar o salário, pesquisou e viu o salário que ele ia receber como militar, foi lá e depositou na igreja. 15 dias depois ele estava lá dentro. Ô irmãos, ou a gente crê no sobrenatural ou está no lugar errado. Aqui Deus cura câncer ainda, ralai de obrefaios. Aqui Deus batiza com o Espírito Santo ainda. Aqui Deus abre a visão ainda. Aqui tem uma unção poderosa de Deus. Quem crê nessa revelação, receba essa unção. A nossa vida nunca mais será a mesma depois de hoje. Lébiai de canto, rébias. Acabe jamais, Obadias sim. Hoje eu aprendo com Obadias aqui neste lugar. Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Sobrenatural. É Rafael, não é, Rafael? Eu estou falando de chave aqui, a chave está na sua mão. Deus te deu para abrir. E vai abrir. Vai abrir. Deus vai fazer coisa sobrenatural. Bota a mão no seu coração que eu quero orar por você. Eu passei ainda, pastor, 10 minutos, infelizmente. Senhor Deus, eterno Pai, eu quero entregar a tua igreja nas tuas mãos. Deus, avivamento, Pai, nós queremos, Senhor. Não adianta, Pai, ter aquilo que o mundo tem e não tomar posse daquilo que é para nós, ó Pai. Conquistar como o mundo eu não quero, Pai. Eu quero conquistar também só como o mundo não, mas eu quero ver o sobrenatural acontecer. Deus, o Senhor ainda manda servo teu e a rua chamada direita a encontrar com Saulo que está orando. O Senhor ainda é o Deus que entrou na prisão e tirou Pedro sem ninguém ver, Pai. E passou por portas fechadas de aço. O Senhor é Deus ainda, Pai, que quando o defunto cai na cova do profeta, ele ressuscita. O Senhor é Deus que ainda tem carruagem para transportar, ó Pai. O Senhor é Deus, ó Pai, que levanta paralítico, meu Senhor. O Senhor é Deus, ó Pai, que quando um crente libera a palavra, o mundo espiritual, acontece o sobrenatural. E aqui, a partir de hoje, ó Pai, vem um avivamento tão grande sobre nós, que a gente vai andar nas asas do Espírito, vendo o sobrenatural acontecer. Meu Senhor, tem gente aqui que vai estudar, mas quando for fazer a prova, Deus, o Senhor vai estar ali com ele, e o resultado vai ser grande, meu Senhor, que mesmo a pessoa vai olhar e dizer, como é que eu consegui essa nota? Deus, não foi só esforço, mas foi capacitação divina. Deus, eu creio no sobrenatural, por isso eu entrego a tua igreja nas tuas mãos, e lhe peço, Pai, não deixe a gente ficar com a água só nos tornozelos, com água só nos joelhos, não, Pai. Mas queremos atravessar esse rio a nado. Deus, que a água venha subir nesta noite. Que entremos num nível, Pai, assustador, ó Pai, de intimidade. Que os montes voltam a ser a nossa casa, Pai. Deus, que o nosso quarto sejam visitados na madrugada. Regaste como na raça.
que batismo com o Espírito Santo venha acontecer normalmente. Riasti quando prominai de levácia. Arai que de plosnai. Xergue labion de revassais. Renion menerrasuia. Eleide quando fargnasui. Ergue, lemanto e arrasta. Ne casti comum pressai releva. Nerekende rai de lemanto. Ne que eu não profai. Ariai, que lemanto e raça. Ergue que alamanto e raça. Nenecas niquion do profargas. Eu sou Deus, que tudo fez, tudo posso. Ralabaxuri cantaramanás. Eu, Senhor, falo contigo, igreja. Ralabaxuri cantaramanai. E digo a vós, endireitei vossos caminhos. Porque eis que estou à porta e bato. Ralabaxuri cantaramachai. E somente aqueles que estiverem em mim, eu estarei em vós. Ralabaxuri cantaramanás. Digo a vós, minha igreja, meu povo. Ralabaxuri cantaramachai. Consertai vossas veredas, hein? Ralabaxere cantaramanás. Eu, Senhor, tenho visto o vosso pensar, o vosso caminhar. Ralabaxuri andarabachai. E digo que tem muitos fora do meu caminho. Ralabaxuri andarabachai. E digo, Ralabaxere cantarabachai. O meu caminho é estreito. Ralabaxere cantaramanase. Ah, Ralabaxuri andarabachai. Ralabaxere cantarabachai. Buscai a minha presença enquanto se pode achar. Ralabaxuri andarabachai. Porque quando eu chegar para buscar a minha igreja, não haverá mais tempo. Ralabaxuri andarabachai. Não haverá mais chance. Ralabaxuri andarabachai. Eu, Senhor, digo, eu sou Deus de amor, mas eu sou a justiça. Ralabaxuri cantarabachai. E aqueles que têm perdido o temor a mim, eu digo que eu, Senhor, farei a minha justiça em cada um de vós. Ralabaxuri andalabachai. Se apresentará a mim. Ralabaxere cantarabachai. E eu, Senhor, conduzirei nas moradas celestes. Ralabaxuri andalabachai. E cantalabaxuri andalabachai. Despertai, igreja. Despertai enquanto há tempo. Eis os meus sinais. Ralabaxuri andalabachai se cumprindo. Porque eu sou Deus que cumpro promessas. Ralabaxuri andalabachai. Mas digo, Ralabaxuri andalabachai. Consertai os vossos caminhos. Não buscai as coisas dessa terra. Não ajuntais tesouro nesta terra. Ralabaxuri cantarabachai. Mas buscai a minha face, a minha presença. Ralabaxuri cantarabachai. Assim diz eu, teu Senhor, e a minha graça e minha paz vos deixo vos dou. Aleluia. Senta glorificando a Deus. Amém? Pastor Carlos. Glória a Deus. Aleluia.